Eu quero compartilhar com você uma problemática que acontece principalmente com os traders iniciantes, com os day traders iniciantes, é falar sobre a questão do excesso de operações. Quero falar também sobre a ansiedade em ter resultado rápido, né? Ou seja, existe uma ânsia, né? Para quem está chegando agora no mercado em querer ter resultado rápido, e isso é um problema, tá bom? Quero compartilhar também com você que como que uma mentalidade correta vai te fazer com que você permaneça nesse período de aprendizado, né, que você consiga romper essa fase inicial de aprendizado, de erros e acertos, e principalmente de erros, né, que você vai cometer muitos erros nesse início, e tudo bem, isso vai acontecer, tá bom? E como que você pode, né, criar através de uma mentalidade correta, como que você vai estruturar todo o restante que vem depois, ou seja, não adianta você ter uma metodologia, não adianta você ter capital, não adianta você ter tempo para operar se você não tem uma mentalidade correta. Então, precisa ter um modelo, né, de uma mentalidade que vai fazer com que você permaneça tempo suficiente para você conseguir romper essa barreira, né, daqueles que realmente não conseguem se manter e, consequentemente, né, ser constante no day trade, tá bom? E é interessante que isso vem bem a calhar, como por exemplo, um dos pontos que eu vou abordar aqui, que é sobre essa semana minha, como foi uma semana interessante, né, operando pouco. Então, basicamente foram 6 operações. Se não me falha a memória, foram 3 operações no Bitcoin e 3 operações no índice, né? Dessas 6 operações foram 2 negativas, 4 positivas, tá bom? E aí o fator risco-retorno vai compensar muito, né? Compensa muito esse ponto. Eu já falei muito aqui sobre essa questão do risco-retorno. Então, basicamente, a pergunta que você precisa se fazer é quantidade de operações ou qualidade de operações, ou seja, excesso ou qualidade, né? E eu vou falar sobre esse ponto aqui. Bem, eu já estou aqui, basicamente, está para completar 8 anos que eu estou no mercado financeiro, né? Eu iniciei minha jornada lá em 2017 e eu lembro que na época, acho que como a maioria, eu fui atraído basicamente pelos, digamos assim, pelo dinheiro entre aspas, né? Pelos ganhos, ganhos rápidos, né? E ao longo de um espaço de tempo eu percebi que isso não era real, mas que sim, que o mercado ele era interessante, até porque em 2017 você não tinha muitas profissões no digital, ainda o digital ainda estava, né, digamos assim, era ainda um embrião. Eu acho que ainda o digital ainda é um embrião no Brasil, se comparado, por exemplo, aos Estados Unidos. Então, acredito que o digital tem muito ainda o que crescer. Mas se você olhar de 2017 para cá, e principalmente pós-pandemia, né, o digital deu um boom. Né? Então, hoje existe muito mais pessoas trabalhando no digital do que existia naquela época, em 2017, 2018. Eu estou falando aí de 8 anos atrás, certo? Beleza? E bem, e falando sobre essa questão do problema, né, para quem está iniciando principalmente, talvez quem já está mais tempo no mercado já entendeu que não vai funcionar, é, as coisas não vão acontecer no curto prazo, ou seja, vai levar um tempo para você realmente começar a ter constância no day trade, e esse tempo ele é necessário para um amadurecimento de metodologia, de parte comportamental como um todo. Então você vai cometer uma série de erros e você tem que aprender com esses erros para você conseguir permanecer no mercado, certo? E basicamente, acho que um dos grandes problemas para quem está iniciando no mercado, e eu já vi até alguns gurus falando sobre isso, que é sobre a questão de você ter tempo de tela, ou seja, para você ter experiência, né, como operador do mercado financeiro, você precisa ter tempo de tela. Isso é parcialmente falso, ou seja, por que parcialmente falso? Você precisa ter esse período de tela, você precisa ter essa experiência, essa vivência no trade, certo? Mas você não pode forçar isso, entendeu? Ou seja, se eu me expor aqui e forçar a ficar aqui das 9 da manhã, abertura do mercado futuro, até as 6 da tarde, fechamento do mercado, a chance de eu cometer erro, né? Ou seja, ela vai aumentar muito, entende? Então, quanto mais tempo você passa na frente dos gráficos, quanto mais tempo você passa na frente das telas, você aumenta a sua taxa de erro, ou seja, você se expõe mais ao risco e, consequentemente, você aumenta mais a sua taxa de erro. E o que você precisa compreender que trade é probabilidade. E eu já falei isso, né, lá no meu Instagram, inclusive abordo aqui, isso é uma coisa que eu bato muito nessa tecla, que quando você olha para um pregão, um único dia operacional, você entende que você não vai ter muitas boas oportunidades acontecendo naquele mesmo ativo,
naquele mesmo pregão. E quando eu falo boas oportunidades, eu falo de trades que têm contexto técnico, né? Trades que se encontram, por exemplo, numa região de contexto e que tem um contexto gráfico interessante para você executar uma operação de compra ou de venda. Quando você entende que, considerando cada ativo de forma particular, então, por exemplo, vamos pegar o índice Bovespa, mini índice Bovespa, talvez você vai ter uma boa oportunidade de trade, eu diria em 90%, 85% dos pregões. Você vai ter uma boa oportunidade de trade no índice. Quando você olha para esse mesmo ativo e no mesmo pregão, se você pensar em duas boas oportunidades, você já reduz essa probabilidade para algo em torno de 40%, né? 50% no dia, bem interessante. E quando você pensa, então, por exemplo, em três oportunidades naquele mesmo ativo, naquele mesmo pregão, você derruba a probabilidade disso acontecer para algo em torno de 10, 15%, tá bom? Ou seja, pensando dessa forma, você entende que não vai adiantar você ficar aqui das 9 horas da manhã até as 6 horas da tarde para você operar. Ou seja, aí vem aquele princípio que eu já falei sobre janela operacional, qual que é o melhor horário que eu considero para você estar aqui operando no mercado Bovespa. E aí, se você opera, por exemplo, outro mercado, você vai adaptar isso ao mercado que você opera, tá bom? Inclusive, eu vou deixar uma recomendação no final do vídeo sobre esse vídeo que eu falo sobre a melhor janela operacional para você operar no day trade, beleza? Então, o excesso de operações ele é um problema e você forçar a barra ficando aqui na frente dos gráficos para adquirir experiência não é legal, entende? Então, você precisa ter um período que você opera dentro desse princípio que eu chamo de janela operacional, ou seja, onde acontece as melhores oportunidades na maior parte dos pregões, não vão ser em todos, mas na maior parte dos pregões, certo? E o outro ponto também que você precisa lapidar é sobre a questão de você querer chegar aqui e ter resultado rápido, certo? Eu percebo que tem uma ânsia entre a galera que está iniciando no trade de querer ser consistente, de querer viver de trade, basicamente com menos de um ano ou até um ano de mercado financeiro. Cara, viver de trade em um período tão curto de tempo, ela se torna quase impossível. Assim como, por exemplo, você falar que vai viver de um empreendimento digital ou que você vai abrir um negócio e que você vai conseguir realmente ter uma confirmação, ter uma segurança o suficiente para você viver daquela profissão o resto da sua vida no espaço de um ano, é muito curto, entende? Então você vai precisar aí de uma janela de tempo e essa janela de tempo você precisa entender que é o período que você vai precisar para você amadurecer, para você aprender através dos erros que você vai cometer e você começar a construir uma mentalidade de um trader realmente que vai estar no mercado nos próximos anos. Ou seja, aí, eu acredito que a sua ideia, com certeza, assim como a minha, não é eu ter o resultado em uma semana, em um mês, ou seja, é eu ter resultado em um ano, anos, né? Isso de forma é, contínua para que a gente consiga realmente estar aqui nos próximos 1, 2, 3, 5, 10, 15 anos, beleza? Então você precisa ajustar essa questão aí da mentalidade. Você precisa começar a entender que assim como qualquer outra profissão, vai levar um tempo para você começar a ter realmente um resultado. E eu não posso padronizar esse tempo aqui, mas eu posso dizer que algo em torno de uns 2 anos é um período inicial para você realmente amadurecer como trader e realmente chegar a uma conclusão de que qual é a melhor modalidade operacional para você, qual que é a sua qual que é a metodologia que você vai usar, certo? O que que se aplica melhor a você, a sua gestão, ou seja, tudo isso, né? E para isso você precisa de tempo, ou seja, isso não vai ser entregue para você através de um curso, de uma mentoria de final de semana, entende? Isso vai requerer o quê? A parte de acadêmica, a parte de estudo, através dos livros, através de algum curso, mentoria que você vai fazer, mas através principalmente da vivência. Então você precisa ter essa vivência. Só que você não pode forçar a barra, como eu falei, você não pode ficar achando que se você sentar aqui todos os dias das 9 às 6 você vai ter bons resultados. Hoje eu defendo muito a ideia de que day trade ele quebra totalmente aquela ideia de trabalho CLT. Não tem nada a ver. Então você entender que que você geralmente se você ficar 2 horas na frente dos gráficos, a sua chance de performar bem é muito melhor que você ficar aqui praticamente 5, 6 horas operando no day trade, tá? Beleza? Então a mentalidade correta para você começar a construir, né, um caminho para você no day trade, a primeira coisa que você precisa entender é médio prazo a longo prazo. Você não vai conseguir chegar a uma conclusão definitiva se você realmente vai ter sucesso no trade ou não, se você vai viver do trade ou não, num espaço curto de tempo. Pensando dessa forma,
você vai se alavancar menos, você vai se arriscar menos, porque você sabe que você está passando por um processo de 1 a 2 anos, por um processo principalmente de aprendizado. Não quer dizer que você não possa ter resultados financeiros nesse período, sim, claro que você pode, mas você precisa considerar que de forma primária, esse período que você está vivendo no mercado é um período de aprendizado, beleza? Um outro ponto importante também é a sua metodologia, ou seja, eu vou falar de plano de trade, mas quando eu falo plano de trade, eu falo também da metodologia como um todo, ou seja, você precisa ter uma metodologia bem definida para você operar no mercado. O que seria essa metodologia bem definida? Você vai ter como base, né, como, digamos assim, como esqueleto da sua metodologia, a análise técnica, certo? A análise gráfica, eu posso falar. E aí, dentro da análise técnica, sendo o esqueleto da sua metodologia, você vai começar com o tempo a observar o que realmente vai funcionar bem e o que não vai funcionar bem. Por exemplo, existe centenas e centenas de indicadores dentro da análise técnica computadorizada ou análise técnica moderna, certo? Mas eu sei que dessas centenas de indicadores que existem, né, que foram criados por vários traders, ou sei lá se todos realmente eram traders, mas enfim, que foram criadas ao longo do tempo, eu sei que a maioria delas não vai funcionar para mim utilizar elas como parâmetro para tomar decisão de compra ou de venda, entende? E então, quando você pensa dessa forma, você entende que não adianta você ficar buscando um indicador perfeito, tá? Qual vai ser o próximo indicador que você vai conseguir usar e ter resultado, entende? E se falando disso, você deve realmente iniciar a olhar para os indicadores nos clássicos. Quais são os meus indicadores? De forma resumida, eu uso, por exemplo, um indicador oscilador, que vai me passar alguns pontos de divergência, e médias móveis. Pronto, é esse o meu indicador, tá? Até o volume financeiro, apesar de o volume financeiro não ser o indicador, mas até o volume financeiro que eu usava antes, hoje eu não olho mais para o volume financeiro como eu olhava antes para tomada de decisão. Por quê? Porque eu percebi que para tomada de decisão ele perdeu bastante a eficácia dele, entende? Então, uma vez que eu percebi isso aí, eu removi ele das minhas análises e, consequentemente, como filtro para as minhas tomadas de decisão. Então, o primeiro ponto é você precisa ter um plano de trade, uma metodologia que funciona. E essa metodologia você vai levar um tempo para você aprender, para você chegar a uma conclusão de se realmente essa metodologia ela é válida ou não para você utilizar ela para você analisar e operar no mercado e, consequentemente, você vai fazer os ajustes. Os ajustes vão acontecer, mesmo que eu ensine para você a minha metodologia completa, 100%, vai chegar lá na frente e você vai ter algum ponto que você vai reconsiderar, que você vai ajustar de acordo com a sua necessidade. Inclusive, eu tenho um módulo dentro do meu treinamento que eu falo exatamente sobre isso, sobre como você vai adaptar a sua metodologia operacional ao seu perfil de trader. Eu falo sobre perfil de trader, você precisa definir um perfil de trader. O que é um perfil de trader? Se você é um trader que opera day trade, swing trade, se você é um trader que opera, você é mais agressivo, você é mais conservador, se você é um trade de tendência, é um trade de reversão, entende? Quando você tem isso bem definido, você em seguida vai conseguir saber qual que é a metodologia ou parte da sua metodologia que vai funcionar bem. Eu tenho um conhecimento amplo de análise técnica, mas nem tudo eu uso para tomada de decisão nas minhas operações no day trade, entendeu? Ou seja, você vai filtrar, né, muita informação, tá bom? O outro plano, então, eu falei sobre a mentalidade correta através de um plano de trade, metodologia. O outro plano também que você precisa ter é um plano de gestão de capital. Você precisa definir um valor que você vai colocar no mercado para você operar. E esse capital, ele é muito importante que ele não venha a comprometer, né, a sua vida financeira e a sua vida emocional se você realmente tiver um problema com esse capital, entende? Você não pega um capital que você não pode arriscar ou um valor que realmente você não pode perder, você coloca no mercado, beleza? Então você vai ter lá o plano, se você ter um plano de trade, você precisa ter um plano de gestão. E a ideia inicial está iniciando, você está no primeiro ano, você entendeu que você está na fase inicial de aprendizado, alavancagem baixa, opera pequenininho. Inclusive, recentemente nós tivemos aí o Bitcoin que entrou na B3, né, futuros de Bitcoin, e tivemos aí o fracionamento desse ativo, ou seja, você consegue operar, por exemplo, se você operar hoje 4 contratos de Bitcoin, é o equivalente a você estar operando um contrato de índice. E olha que legal isso aí. Porque imagina que você opera 2 contratos de Bitcoin, com o objetivo principal de aprendizado, acadêmico, né? Você tem 2 contratos, você consegue trabalhar parcial, né? E consegue trabalhar trades maiores com aquela mão remanescente. Estou te dando um exemplo, tá? Ou seja, você não fica engessado quando você opera só um contrato,
passando por esse período. Então, isso é uma forma interessante também para você expor. Claro, aí você tem que ajustar isso também à sua expectativa de ganho, necessidade, mas mesmo que você tenha um capital significativo para você colocar no day trade, não coloca muita grana. Eu tive conversa com algumas pessoas que passaram por mim ao longo desses 8 anos, quase 8 anos de mercado, que perderam muita grana no mercado, tá? Tem uns que perderam 500 mil, e eu ouvi relatos de outras pessoas que perderam carro, perderam casa, ou seja, virou um vício, né? Isso não é mais trade, isso é um vício, né? Isso é um jogo. E se você fizer desse mercado um cassino, eventualmente a casa sempre ganha, né, em Las Vegas. Então, você já sabe. Ou você se comporta realmente como uma profissão, como um trabalho, como uma fonte que você pode ter como uma segunda renda e quem sabe no futuro, curto ou não, se tornar até a sua primeira renda, né? Ou seja, ela ultrapassar a sua renda atual. Isso é possível, totalmente possível, tá? Mas você precisa respeitar esse limite aí, principalmente no início, tá bom? E o outro ponto também importante é operar pouco, né? Como eu falei, o tempo de tela não vai. Você não deve ser forçado, ou seja, não é eu ficar aqui das 9 às 6, de segunda a segunda, que eu vou ter tempo de tela mais rápido, eu vou aprender mais rápido, eu vou ter sucesso mais rápido. Não funciona dessa forma. Então, através da janela operacional, quando você entende esse princípio de janela operacional, que você tem um melhor momento de oportunidade para você operar no espaço do pregão ao longo do dia, você consequentemente vai saber que você tem aquele período para operar. Por exemplo, hoje foi uma operação, né? Foi uma operação no índice, eventualmente que, né, foi um trade positivo. Foi ligeiramente positivo, né? Ontem eu não operei, eu tive um problema técnico, né? E esses últimos 2 dias foram as outras operações que eu falei que eu fechei 6 operações no total essa semana. Então, operar pouco é muito importante, tá? É você chegar e fazer 1, 2, 3 ali naquele dia e encerrar o dia, tá bom? E outro ponto importante também é você não ficar olhando para muitos ativos ao mesmo tempo. Não adianta você no início querer ficar operando índice, dólar, ações, Bitcoin, mercado lá fora, mercado americano, ouro. Cara, esquece isso. Foca em um ativo, no máximo 2 ativos, e foca bastante nesses ativos, tá? Sugestão, se você está numa fase bem inicial e você está numa fase que você está muito inseguro para operar, eu sugiro inclusive você operar somente um ativo, tá bom? Eu não vou falar qual ativo você deve operar, você tem que avaliar qual que se encaixa mais ao seu perfil, né? Mas Bitcoin é um ativo excelente para você operar no day trade na B3. É um ativo que tem liquidez, é um ativo que é muito técnico e é um ativo que ele é bem acessível, né, para quem está iniciando. Ou seja, você precisa ter uma margem de capital muito grande para operar o Bitcoin, beleza? E o outro ponto é, para você construir essa mentalidade correta, que vai ser construída ao longo de um tempo, certo? Você precisa também entender que o trade, assim como qualquer outra profissão, qualquer outro negócio, qualquer outro empreendimento, leva um tempo. Ou seja, as melhores coisas da vida, elas levam um tempo para ser construída, elas levam um tempo para ser alicerçada, para ser estruturada e para, consequentemente, se tornar válido, ok? Tem até uma frase interessante de uma freira, talvez eu vou errar a pronúncia, mas ela fala basicamente isso, né? Aquilo que muito vale, aquilo que muito custa é o que muito vale, entende? Ou seja, né, tudo que realmente tem valor é caro e requer um preço a se pagar por isso. E você aceitar esse período de tempo de aprendizado, saber que isso vai levar um tempo, né? E pô, você conseguir começar a ter resultado depois de 2, 3 anos de um trade, isso é fantástico, certo? Você tem, por exemplo, a história de Al Brooks que levou 10 anos. Se eu não me engano, o Storm também, ele levou em torno mais ou menos isso de 10 anos, né? Claro que eles viveram uma outra geração que você não tinha tanto acesso à informação. Só que aí vem um problema. Esse acesso à informação, se você não souber filtrar ele, acaba se tornando uma desinformação. Então você precisa ter cuidado com o que você está consumindo, quem está, né, e de quem você está consumindo, entende? Você precisa filtrar isso aí também, que é muito importante, tá bom? E por último, para você fechar a sua mentalidade de um trader, vamos dizer assim, a mentalidade de um trader profissional é você fazer o seu diário de trade. O diário de trade é a única forma que você tem para catalogar como que você performou ao longo de um espaço de tempo e depois você voltar lá e avaliar o que você pode melhorar, tá? Isso é fantástico. Imagina que você tem um diário de trade de 3 meses e depois daqueles 3 meses você começa a avaliar esse diário de trade e você percebeu que daquelas operações que você tomou stop ao longo de 3 meses, você percebeu que existia um padrão entre elas, né? Digamos que você tomou, um exemplo, 30 stops ao longo de 3 meses. E você percebeu que dentro dessas 30 operações que deram stop, você notou que 10 delas tinham um padrão, né? Qual que poderia ser o padrão? Operar reversão sem uma confirmação clara, operar antes da abertura do mercado à vista. Estou dando um exemplo aqui, né? E aí você consegue ajustar isso aí corrigindo esse ponto, entende? Então o diário de trade ele é muito importante. Então vamos lá. Você precisa ter um plano de trade,
você precisa ter uma gestão, né, de capital, você não pode se alavancar demais, tá bom? Operar pouco, beleza? Entender, aceitar que o resultado leva tempo e, consequentemente, você fazer o seu diário de trade. Meu querido, é isso que eu queria compartilhar com você. Eu vou deixar aqui no final aqui desse vídeo, tá bom? Uma recomendação para você assistir o vídeo que eu falo sobre janela operacional e você considerar que você também não precisa, por exemplo, ter, né, a disponibilidade de 4, 5, 6 horas para você operar no day trade. Eu geralmente, eu tenho ficado aqui na frente dos gráficos no day trade em torno de 2 horas no máximo, em torno de 2 horas no máximo, tá bom? Eu chego geralmente aí próximo da abertura do mercado à vista, né, e geralmente não passo muito aí da meio-dia, tá bom? Beleza? Mas eu vou deixar o vídeo aqui, eu vou falar mais sobre isso e eu vou mostrar o porquê realmente é importante você considerar essa questão da janela operacional. Beleza? Não esquece de deixar seu like. É isso aí.